Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que o convidou os dois venha dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queria ainda saudar o senhor Eto, a senhora Luzia, que estão assim na vertente do carisma Canção Nova, na origem. Esse é um diferencial do carisma desta nova comunidade, que desde o início tem clérigos e leigos, todos consagrados, todos missionários e missionárias, discípulos e discípulas do Senhor. Queria também saudar ainda, e com muita gratidão, o padre Wagner Ferreira, e nele todos os formadores desses 8 diáconos. Vocês são importantes na igreja, vocês fazem um trabalho abnegado, silencioso, árido, mas importantíssimo,
Então, na sua pessoa, eu quero agradecer todos os formadores e formadoras que ajudaram, que foram importantes para que esses 8 meninos chegassem a este momento que a igreja os escolher para o presbiterado. Eu ia pedir para nós estender a nossa gratidão aos formadores, dando uma salva de palmas a eles. Irmãos e irmãs, convite maravilhoso a liturgia deste domingo nos faz. Maravilhoso. Na leitura do texto do Evangelho, várias vezes nós escutamos, onde Jesus diz, então sim vocês vão fazer parte do reino dos céus. E quem de nós não quer fazer parte? E nosso Senhor quer que todos nós façamos parte. Ele não quer que ninguém fique perdido e que ninguém sobre pelas estradas deste mundo. Ele se empenha para que todos vivam de tal maneira, acolhendo a mensagem do Senhor, para poder entrar no reino, para poder sentar na mesa do banquete. Então, convite maravilhoso que a liturgia deste domingo nos faz. Qual é o convite? Maravilhoso. Ocupar o lugar de Jesus. Ocupar o lugar de Jesus. E viver os valores que ele viveu, que são os valores do Evangelho, são os valores fundamentais para quem quiser participar do reino. Então, nosso Senhor nos convida a ocupar o seu lugar e a nós nutrirmos, cultivarmos na nossa vida os valores que são a estrada para podermos sentar à mesa do reino com nosso Senhor. E esses valores são a humildade, a gratuidade e o amor desinteressado. Jesus, como nós ouvimos, ele está em seu caminho de subida para Jerusalém, onde ele vai entregar a sua vida. Em dia de sábado, ele almoça na casa de um dos chefes dos fariseus. Então era uma pessoa importante, certamente a mais importante daquele lugar. Os fariseus, como nós sabemos, eles absolutizavam a lei, esqueciam as pessoas e passavam por cima do amor e da misericórdia. Isso não era tão importante para eles, não. Mais importante era observar a lei, se manter puros ritualmente. Jesus, como ele sempre faz, atentíssimo, sensível, não perde nada. Jesus observa como cada um busca logo o melhor lugar. Para quê? Para ser importante. Só isto? Não. Para ser servido por primeiro, vai receber a primeira concha de comida, e ser considerado melhor, mais importante, mais santo. Entre nós, hoje, não é tão diferente. Na lógica de nossa sociedade agressiva e competitiva, o valor da pessoa, tantas e tantas vezes, é medido pela sua capacidade de se impor, de ter êxito, de triunfar, de ser o melhor, de ser melhor que os outros. Assistimos por vezes, também na igreja, a uma corrida desenfreada pelos primeiros lugares. Há uma busca por títulos honoríficos, honras, homenagens, lugares privilegiados, e menos a busca do serviço humilde e o amor desinteressado. Jesus sabe e percebe isso, e imediatamente ele se aproxima de nós e ele nos diz: entre vós não deve ser assim. Meus queridos, vocês são meus discípulos, minhas discípulas, entre vós não deve ser assim. E Jesus recomenda ocupar o último lugar, que é o seu lugar, o lugar que ele ocupa neste mundo, que ele ocupou neste mundo, desde a manjedoura até o alto do lenho da cruz. Este lugar e este modo de estar neste mundo
dá alegria e felicidade, dá doçura à alma e ao corpo. Nosso Senhor tantas vezes falou isso, recordemos as bem-aventuranças, todas elas. O outro modo de estar neste mundo dá o quê? Status, poder, honra, reconhecimentos vazios. A gente vive, se empenha e sempre tem algo que não preencheu. Não estamos em paz, podíamos ter feito melhor. Podíamos ter feito do jeito divino, mas fizemos exageradamente do jeito humano. O reino é o modo de Jesus. Fica evidente que o tipo de relações que une os membros da comunidade de Jesus se baseia no amor gratuito e desinteressado. Só desta forma, todos, inclusive os pobres, os humildes e aqueles que não têm poder nem dinheiro para retribuir favores, só desta forma, todos aí terão lugar numa verdadeira comunidade de amor e de fraternidade. Jesus, que é o Evangelho do Reino, inclui todos e não exclui ninguém. Pelo menos este é o convite dele. Jesus não condena ninguém. Jesus não quer perder ninguém, ninguém de nós. Ninguém. Ele diz, na casa do Pai tem muitas moradas. E Ele prepara a morada de cada um de nós com insistência. Ele vai atrás de nós, Ele nos busca com muita criatividade, Ele nos interpela. Jesus não quer perder ninguém de nós. Ele abraça primeiro os que são deixados de lado. Isto nós vemos lendo os evangelhos. Nosso Senhor sempre tem esse costume. Abraça, vê primeiro os que são deixados de lado. Acolhe todos. Jesus alarga o seu coração e os seus braços. Não julga. Ele alcança todos. Parece que a tenda da casa dele vai se espichando para cobrir todos com o manto dele. Isto é possível em nosso viver. Em nosso viver, isto é possível. Este modo de ser de Jesus é possível na nossa vida. Jesus veio dos céus, Ele veio de junto do Pai para nos dizer isto, que o modo como Ele vive é o modo próprio, é o primeiro modo, é o modo certo, é a maneira certa, a melhor maneira, a única maneira que nos realiza de estar neste mundo. E Jesus torce para que nós acolhamos a sua maneira de viver, o seu modo de estar neste mundo. Nosso Senhor, então, Ele não quer que ninguém de nós fique fora do banquete. Ele quer alcançar todos. Ele quer que cada um de nós se sente à sua mesa, que cada um de nós tenha proximidade com Ele. Ele quer que cada um de nós tenha convivência com Ele. E Ele, ali, Ele quer passar diante de nós e nos servir. Deus quer nos servir? Sim. No céu, nós seremos servidos por Deus. Vocês já pensaram nisto? Nós lemos isso no primeiro final de semana de agosto, em Lucas 12. No céu, quando o dono da casa voltar, às 3 da madrugada, bater, e você abrir a porta e deixar ele entrar, nossa, estes são os benditos do reino. E lá no céu, diz o texto, o Senhor mesmo se cingirá, passará na frente deles, e Ele mesmo servirá. Então, nosso Senhor não quer perder ninguém. Ele quer que cada um de nós sente a sua mesa para Ele nos servir. Deus tem prazer em nos servir. Deus não é aquele que primeiro vem exigir de nós que nós estejamos a servir a Ele. Não. Nós temos que permitir que o Senhor nos sirva. E qual é a comida que Ele serve para nós? A vida dEle. O jeito dEle, o modo dEle, o coração dEle, o amor dEle, o olhar dEle. Então, nosso Deus no céu, Ele quer nos servir de si mesmo, Ele se serve a nós. Mas para tanto, Jesus nos pede duas coisas, só duas coisas.
ocupar o lugar que ele sempre ocupou, que é o último, o lugar do servidor. Esse é o lugar do Cristo. Cristo disse: eu não vim para servir, lugar do servidor. E segunda coisa, viver na humildade, na gratuidade e no amor desinteressado. As relações entre os que aderem ao banquete do reino não serão marcadas pelos jogos de interesse, mas pela gratuidade, pelo amor desinteressado. E os participantes do banquete devem despir-se de toda atitude de superioridade, de orgulho, de ambição, para se colocar numa atitude de humildade, de simplicidade e de serviço. Tantas senhoras aqui no nosso santuário, tantos senhores, com certeza pais e mães, vocês aprenderam isso em casa. Quando Deus dá a graça de ser pai, de ser mãe, Deus também dá a graça de ser servidor. E como tem que servir a criança? Nossa Mãe do Céu. Até de noite, quando pensa fazer um bom sonho, ainda é acordado no meio do sonho para ter que cuidar da criança, porque ela chora, tem necessidades. Então a mulher, a mãe, o homem, o pai, são servidores. São servidores dos filhos e filhas de Deus, os mais pequeninos, os filhos, as crianças. O reino é um espaço de irmandade, de fraternidade, de comunhão, de partilha, de serviço, que exclui toda atitude de superioridade, de orgulho, ambição, de domínio sobre os outros. Quem quiser entrar nele, Jesus sempre diz: se você quiser me seguir, quem quiser entrar nele, agora sim, tem de fazer-se pequeno, simples, humilde, e não ter pretensões de ser melhor, mais justo ou mais importante que os outros. Esta é, aliás, a lógica que Jesus sempre propôs aos seus discípulos. Ele próprio, na ceia de despedida com os discípulos, na véspera da sua morte, o que ele fez? Lavou os pés dos seus discípulos e constituiu-os em comunidade de amor e de serviço. Deus constituiu seus apóstolos em comunidade de amor e serviço. Deus constituiu os seus padres em comunidade de amor e de serviço. Logo lá, na ceia, na grande ceia, avisando com isto que na comunidade do reino os que servem serão os primeiros. Essa é a lógica de Deus, tão diferente da lógica que nós vamos nos acostumando neste nosso mundo. A igreja, fruto do reino, é chamada e abençoada para ser essa comunidade, onde se torna realidade a lógica do reino, e onde se cultivam a humildade, a simplicidade, o amor gratuito e desinteressado, onde os humildes são exaltados, como Maria Santíssima canta no Magnificat. Quem dentre vós vive esta lógica do reino, este foi ungido pelo Espírito, este encontrou Jesus, este nasceu do alto. Caros senhores diáconos, começar pelos últimos, pela lógica do Evangelho: Leandro, Alan, Givanildo, Gilberto, Edson, Edilberto, Alexandro e Admir. Só aqui eu tive que pular, normalmente é Lucas, né? Mas hoje foi Edson. Ah, bom, o jeito carinhoso meu é de chamar de Lucas. Tudo isso que eu falei é a missão nossa, minha e de vocês. Tudo isso que eu falei. Isso é para nós, em primeiro lugar. Nós somos chamados a viver isso com muito carinho. No dia a dia do ministério, este é o espelho de vocês. Então vocês têm que se arrumar com calma diante desse espelho, até que vocês tenham este modo de viver de Jesus. E eu também. Então, para nós, olha só, todo vestido com roupa grande, até um chapéu enorme, eu tenho ali que é a mitra, parece que somos importantes, nós temos uma função importante, mas exatamente por isso que nós temos que cultivar a humildade, a simplicidade, a gratuidade. Não devemos nos aproveitar dessa situação para mandar nos outros, para querer favores.
é delicado. E se nós quisermos, nós podemos nos aproveitar desse status, porque é um poder. Mas a igreja nos convida, como Jesus ensinou, poder de serviço. Mas podemos nos apropriar dele, que é um grande pecado. Então, essa é a nossa missão. Assim, escutem, façam todas as coisas com humildade. Sentem-se no último lugar, é o melhor. Lá está Cristo. Convidem aqueles que não têm nada para lhes retribuir. Jesus fez assim. Jesus fez assim ontem. Mas quem é Jesus hoje? Vocês. Façam assim hoje vocês, para que as pessoas enxerguem que o Evangelho está vivo, que Jesus está vivo, vivo em vocês. Isto é estar no reino e viver a lógica de Jesus. E para isto, vocês foram escolhidos por Deus. Que privilégio. Vocês foram escolhidos por Deus, não para viver esta vidinha de mesquinharias que este mundo nos oferece. Vejam bem, vocês foram escolhidos por Deus para viver a vida de Deus, para viver a vida de Jesus. Esta é a melhor vida. Esta nós precisamos praticar. Este é o modo mais importante, mais excelso de estar neste mundo. Não é este modo que nós nos acostumamos quando nós seguimos outros mestres deste mundo. O modo do Cristo é o nosso modo de estar neste mundo. E isto é um privilégio para nós, é uma honra para nós. Nós podermos, por causa do Senhor, nós também, e como Ele, valorizar os últimos, e nós assumir o último lugar. E para saber o modo de exercer o ministério, se vocês têm dúvida como devem exercer o ministério ordenado, não tirem os olhos de Jesus. Olhem o que Ele fez, com quem, quando, onde. Tentem contemplar, sentir, perceber os sentimentos dEle, o centro, o núcleo central de nosso Senhor. Então é só olhar para Jesus sacerdote. Vocês não podem mais olhar para trás. Vejam bem, vocês não podem mais olhar para trás. Não há mais volta, pois o selo do amor de Cristo foi colocado sobre o coração de cada um de vocês. E porque o barco já está em alto mar, vocês não podem mais voltar. É necessário agora perseverar neste sim. E eu digo para vocês, esta é a melhor parte. Não duvidem disto. A melhor parte é perseverar nesse segmento, nesse sim que vocês derem para serem padres. Não duvidem disto, nunca. É a melhor parte. Jesus, nós que deixamos pai, mãe, campos, terras, e nós, Jesus? Jesus falou, vocês têm o reino e o centro aqui na terra. É a melhor parte, viu, Leandro? Melhor parte. Isso é um privilégio para nós, não duvidemos disso. Temos que cuidar muito para não olhar muito a vida de fora. A vida de fora pode nos seduzir, a vida do mundo. Não se deixem seduzir pela vida do mundo. Isto é se apequenar, isto é ser pequeno. Nós temos que ser grandes no reino, sendo humildes. Mas nós podemos nos vender barato, se nós entrarmos na lógica do mundo. Jesus chama cada um de vocês para trilhar o caminho da entrega e do amor que Ele viveu. Poucos conseguem fazer isso, porque é um caminho nobre. Mas Jesus está chamando vocês, está abençoando vocês para vocês trilhar este caminho. E Ele sempre sussurra, assim como eu vos amei, amai. Um único senão, um único cuidado, quero dizer para vocês, dentro dessa liturgia de hoje. Cuidado, porém, com as tentações ou com as sombras. Elas existem e obscurecem o amor. Mas quais seriam esses perigos que o texto de hoje nos apresenta e que nós, padre, facilmente lançamos mão? A busca do poder, da segurança, da fama, de achar que nós somos mais que os outros.
Escolham, pois, o amor-serviço como princípio de vida. O único poder no reino de Deus é o poder do amor-serviço. O único poder no reino de Deus é o poder do amor-serviço. Lembrem-se, ou vocês servem à comunidade, ou se servem dela. Não tem outra escolha. Ou vocês servem à comunidade, ou vocês se servem dela. Dependendo do centro que vocês colocarem na vida de vocês. Vocês serão ungidos, consagrados para servir. E Jesus é o garante. Estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Eu venci o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!